projeto do Mega Nano é uma iniciativa pioneira que aproxima a astrofísica e a engenharia de alimentos. Para essa integração, são fundamentais conhecimentos de fotometria. Praticamente o homem, desde que é homem, olha o céu e registra o céu. Os chineses, 4.000 anos antes de Cristo, os babilônios já tinham elaborado calendários e conheciam diversas constelações. Os egípcios, todo mundo sabe. Os gregos fizeram os primeiros registros mais elaborados desses catálogos. Essa preocupação era em ver o brilho e as cores das estrelas, inicialmente em função da astrologia, ou seja, predição do tempo, predição das colheitas, a construção dos calendários para a predição das colheitas. A gente vê calendários muito bem feitos nas diversas culturas, tanto asiáticas como da África, do norte da África, como nas culturas mesoamericanas mais evoluídas. Por exemplo, o calendário azteca, né? Ou seja, são todos perfeitos, né? Quase perfeitos. Muito semelhante ao calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje. Mas, paralelamente a isso, existia todo um trabalho que nós chamamos de fotometria visual, que muda nos anos fins de 1800, finais do século XIX, quando é introduzida a fotografia na astronomia e se começam a registrar e deixar guardados os registros em chapas fotográficas. Esse trabalho continua já abrangendo todo o céu até os anos 50, e hoje a fotometria é ultra sofisticada em função dos grandes telescópios que usa, 8, 10, 12 metros, telescópios montados em satélites, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, que ele próprio é um satélite, e dezenas de outros, cobrindo todo o intervalo do espectro eletromagnético, de raios gamas a radiação infravermelha. Tudo isso é medido fotometricamente com muita precisão e nos leva a conhecimentos tão profundos como saber que o universo está em expansão, que está em expansão acelerada, que existem novas formas de força que há 10 anos atrás não eram conhecidas, cogitadas, mas não conhecidas. Então, tudo isso surge da fotometria em astronomia, ou seja, é uma técnica sumamente desenvolvida e praticamente é o único contato que o homem tem com os astros, é a luz que os astros emitem. Então, a única possibilidade que nós temos de conhecer a física dos astros é medir essa luz e analisar as suas componentes. Do mesmo jeito que eu faria com uma lâmpada, né? Para dizer que é uma lâmpada que funciona por fluorescência, uma lâmpada que é incandescente, etc. e tal. Do mesmo jeito a gente faz com as estrelas. Mede as cores, sabe a temperatura. Mede o seu espectro, sabe que elementos compõem a estrela. E assim vai por diante, né? A área da engenharia de alimentos, em torno da qual o projeto se organiza, é a toxicologia. O nosso laboratório de toxicologia do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS vem trabalhando com micotoxinas desde 1994. Quando eu voltei do meu doutorado e me credenciei no pós-graduação em microbiologia agrícola e do ambiente, eu tinha que escolher um tóxico, né, dentro da toxicologia que tivesse alguma relação com o micro-organismo. E então foi que surgiu a ideia de trabalhar com micotoxinas, que são substâncias produzidas por fungos, e assim casou direitinho o fato de analisar uma substância tóxica dentro ou que se encaixava dentro desse programa. Bom, atualmente aqui no laboratório a gente está desenvolvendo 2 trabalhos, né? Existiram outros trabalhos, né, até que um acabou esse ano, de mestrado, mas agora em funcionamento, digamos assim, no laboratório a gente tem 2 trabalhos. Um trabalho é pesquisa de micotoxinas em amendoim, que é feito por mim, né, na minha tese de doutorado, e o outro trabalho é da pesquisa de micotoxinas em maçã e sucos de maçã,
que é o trabalho de mestrado da Juliane. Primeiramente, a gente testa o fungo, né? E aí a gente faz uma extração de micotoxinas na amostra. Por exemplo, eu vou pegar os amendoins, eu já isolei os fungos daqueles amendoins, eu vou analisar eles para ver se, além do fungo, ele vai ter uma micotoxina ou não. Então, no amendoim, que é o que eu estou trabalhando, a gente pesquisa aflatoxinas, que são as mais comumente conhecidas contaminando o amendoim, até já saiu na imprensa também esse problema que tem do amendoim e das rapaduras e das paçoquinhas, né? Principalmente agora nas festas juninas, então que o pessoal consome bastante. Então, a gente pesquisa essas aflatoxinas, a ocratoxina A, que também é uma outra micotoxina, e a zearalenona. Todas essas micotoxinas são produzidas por diferentes fungos. Isso é uma coisa, o fungo produtor é uma coisa. Ter ou não ter micotoxina no alimento é outra, porque é aí que está a importância, né? No sentido de tu estar trabalhando com uma coisa que é ingerida pela população. Então, essa que é a maior importância. No caso do suco, é a patulina. E todas elas têm fluorescência, né? Então, é por isso que a gente usa essa técnica da fotometria, que nos ajuda bastante. Aparentemente, né, a gente pensa assim, qual é a importância de trabalhar com micotoxinas, né, nos alimentos. Mas algumas delas, pelo menos uma delas, que são justamente as aflatoxinas, elas são carcinogênicas, né? Elas podem causar câncer no ser humano. E as outras, em menor ou maior grau, causam N sintomas e coisas ruins em animais, principalmente, né? Mas também não quer dizer que até onde se sabe, né, eles só causam danos em animais. E todos os nossos trabalhos aqui no laboratório, eles iniciam, né, pela pesquisa de fungos. Para aqueles que não conhecem, o porquê que a gente inicia com a pesquisa de fungos? Porque, na verdade, os fungos que são os produtores dessas micotoxinas que são depois interpretadas pelo fotômetro, né, pela técnica da fotometria que o professor Horácio já comentou antes. Então, a partir desses fungos, né, que a gente isola dos alimentos, por exemplo, eu isolo do amendoim e a Juliane isola da maçã, mas aqui a gente já teve trabalhos com milho, com arroz, né, que são tudo alimentos que a gente trabalha. Então, a gente isola esses fungos desses alimentos e depois a gente parte para a detecção do potencial toxigênico desses fungos. Ou seja, eles são produtores de micotoxinas ou não, porque nem todo fungo produz micotoxina, né? Então, é interessante a gente ver o quanto de contaminação que tem aquele alimento e o quanto daquela contaminação é uma possível produtor, né? É uma espécie possivelmente produtora de micotoxina. Então, a gente isola alguns fungos característicos, que são os principais produtores, por exemplo, espécies do gênero Aspergillus, Penicillium, que a gente até tem material para mostrar, né, para vocês. Então, a gente isola esses fungos e aí já começa, então, para a gente ver se ele é um produtor de micotoxina ou não, a gente já vai para a técnica da fotometria. Tá? Então, aí que já dá o gancho, né, para essa técnica. Na verdade, a gente sempre fez essas análises aqui no laboratório com aquele aparelho mais rústico, né, que a gente tinha aqui, que nada mais é do que uma luz ultravioleta, né, que é projetada sobre uma placa de cromatografia. Aqui a gente realiza a cromatografia em camada delgada. Tá? Então, só vou mostrar aqui, porque para mim fica mais fácil, que são essas placas aqui, que a gente aplica as amostras nessas placas, né? Elas correm, elas eluem num sistema de solventes, e é nessa placa aqui que a gente aplica a fotometria. Tá? É nos dados que tem nessa placa. Por quê? Porque algumas micotoxinas, elas têm uma fluorescência natural. Então, sobre luz ultravioleta, elas vão fluorescer. Que é o caso das aflatoxinas, que é a mais comumente encontrada no amendoim, por exemplo, a ocratoxina A, e é o caso da patulina, que é encontrada nos sucos de maçã, né? E em alguns outros também produtos. Mas, nesse sentido, então, a gente vê a produção do fungo, se ele é um produtor ou não, né, sobre luz ultravioleta, nesse equipamento, então, inventado e montado, né, pelo professor Horácio.